Oi, boa noite. Por enquanto eu vou gravar segurando assim o microfone porque é uma maneira de extravasar um pouco o nervosismo. Meu nome é Gisele. Esse é o meu primeiro vídeo. Não estou na minha casa, na casa da minha irmã e do meu cunhado. Então assim, logo o cenário vai mudar, né? Pelo menos nos próximos vídeos. Eu vou ver se eu consigo gravar uns 2 vídeos por semana, porque eu não quero que eles fiquem muito longos. Eu vou explicar um pouquinho nesse primeiro vídeo sobre o que é esse canal. E nos próximos eu vou contando sobre toda a história, a minha história, a história do livro. O essencial, né, para quem chegou aqui, muito obrigada, seja bem-vindo. Esse é um canal de leitura. Esse livro que eu vou ler para vocês é um livro de minha autoria. Esse é o primeiro, né, o canal se chama Segunda Saga. Ele é um fanfic seria uma continuação do último livro da Stephenie Meyer, da saga Crepúsculo. Eu sei que tem muita gente que fala assim, é Crepúsculo, mas os livros são realmente bons, assim, o pessoal se foca muito só no filme, mas os livros foram realmente muito bons. E eu escrevi, por enquanto eu tenho uns 5 livros. Eu não publiquei porque custa muito publicar. Eu escrevi esses livros, o primeiro livro eu escrevi em 2000 faz uns 15 anos, fácil. Eu vou ver direitinho a data dos primeiros arquivos. Todos esses livros que eu vou ler para vocês, é claro que eu não vou ler um livro só em um vídeo. A gente começa pelo Segundo Sol, que é o mesmo nome da novela. Quando lançou a novela, quando meu filho era bebezinho, eu falei, meu Deus, era o mesmo nome do meu livro. Esses livros, eles estão registrados na Biblioteca, né, Nacional. Depois eu até faço um videozinho assim, curtinho, pra explicar pra vocês como é que faz pra registrar. É claro que as regras vivem mudando, assim, uma coisinha ou outra, mas não é tão difícil assim. Na época que eu escrevi esses livros, eu morava em São Bernardo do Campo, então assim, a sede principal da Biblioteca Nacional é no Rio de Janeiro. Então assim, se você não mora no estado do Rio ou na cidade do Rio de Janeiro, você tem que enviar uma cópia física da sua obra, né? E tem umas regrinhas que você tem que entrar no site deles e tal. Enfim, eu morava lá em São Bernardo e na época eu fui na segunda, seria na filial, né, da biblioteca, que é lá em São Paulo. Eu não lembro exatamente o endereço, mas depois, quando eu fizer o videozinho assim explicando, eu coloco o endereço certinho para quem puder ir lá. É um prédio, se não mudou, 15 anos atrás, é um prédio bem legal e tal. Eu levei todas as minhas obras fisicamente lá e, enfim, então assim, é um conteúdo que já está registrado. Por ser uma fanfic, eu uso alguns personagens da saga original, né, que é o que constitui-se uma fanfic. E assim, no primeiro vídeo a gente fica meio sem saber o que falar, né? E tá fazendo um reflexo muito estranho no meu dente aqui, da impressão que eu tenho um mentex aqui. Mas tudo bem. Deixa eu até diminuir um pouquinho a claridade aqui. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Ainda tá fazendo reflexo, mas tá tudo bem. A gente
vai acertando essas coisas com o tempo. Então, assim, eu tentei publicar na época que eu escrevi as obras, né? Mas custa muito e tal. Claro, tem agora esse lance da Amazon que você joga o livro lá e tal e fica, né, on demand e tal. O pessoal, se gostar, eles compram, daí tem a cópia digital, tem a cópia física e tal, se você realmente... Pessoalmente, eu curto muito a cópia física, assim, eu gosto de cheiro de livro novo, cheiro de livro velho, mas, assim... E, assim, a minha mãe, ela gosta muito dessa parada espírita, também sou, né? Então, assim, como ela não é que ela tem preguiça, mas ela gosta muito de assistir muita coisa no YouTube. E ela me comentou de um autor que narra o livro dele, né? É um livro espírita e tal. E fica passando assim, ó, o texto, né? E ele vai narrando, o que eu acho que é muito legal, porque para quem tem algum tipo de deficiência visual, é muito bom você ter a possibilidade de ter acesso a coisas diferentes, porque não é todo mundo que pensa, falar assim, um audiolivro. Claro que tem muito site aí que tem audiolivro, acho que no YouTube também tem bastante coisa que o pessoal faz o audiolivro, e é só uma narração. Na essência eu quero narrar mesmo, né, mas como fui eu que escrevi, eu vou meio que acabar interpretando um pouco. Não sou atriz, não quero ser atriz, mas é aquela coisa, como a personagem principal, a personalidade dela foi um pouco baseada na minha personalidade, assim, em algumas repentes, algumas frases que ela fala. Então, assim, eu meio que me vejo, né, a gente pega um pouquinho de cada um para criar um personagem. Teve alguns personagens novos que eu coloquei, então assim, é basicamente o que eu quero fazer. E é isso. Primeiro vídeo no YouTube. Eu sou uma pessoa, não digo muito espiritualizada, mas claro, eu tenho a minha fé, e eu já estava pensando por um tempo em abrir um canal. E eu tava na dúvida e tal, e veio que uma confirmação divina, vai. Tipo assim, se joga, acho que todo mundo se joga. Eu acho que assim, é importante quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, e é pro bem, e vai ser pro bem das pessoas, não é só a parte de entretenimento. Quando você chega no final, né, desse primeiro livro, principalmente, você vê que ela tem muitas questões internas para resolver, ela tem muita confusão, né, questão de saber quem ela é realmente, e é uma coisa que você fala assim, é uma ficção, mas tem muito a ver com o que muita gente passa, não somente jovens, né, mas tem muita gente que chega na fase adulta e, tipo assim, não sabe quem é, o que ele quer da vida. Não uma questão profissional, assim, mas assim, o que eu quero construir. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais... a internet está possibilitando a gente mostrar como a gente realmente é, e a gente ir buscar a nossa vocação, sabe? Em passar uma mensagem positiva para as pessoas. É claro que vai ter muita gente que vai falar, vai comentar do meu dente que tá parecendo um Mentex. Tem gente que vai falar mal, tem gente que vai falar bem, tem gente que vai achar indiferente. A gente tem que estar preparado, quando a gente se põe na rede, a gente tem que estar preparado pro bom e pro ruim, né? E eu espero que seja de bom proveito para você que vai começar. Eu espero que você siga o canal, se você achar legal, se você não tem tempo de ler,
porque o primeiro livro é um livro muito longo, não é cansativo, mas é um livro muito longo. Os primeiros capítulos são longos, né, alguns deles. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre a dinâmica do livro. Ele foi escrito um pouquinho diferente, mas esse é no próximo vídeo, que eu já vou fazer agora em seguida, porque eu não quero que sejam vídeos muito longos, porque eu não quero que fique cansativo, porque realmente o primeiro é bem longo, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou parar, assim, eu vou ver se eu vou conforme a narração do livro, eu vá tendo alguns comentários extras que eu possa fazer sobre, né, aquele trecho em particular e tal. Eu vou ver se eu consigo aprender um pouquinho na edição para poder, né, dar um pouquinho mais de vida para essa história que foi o primeiro livro da minha vida, né? Quer dizer, o primeiro livro escrito, porque a primeira coisa que eu fiz, assim, de livrinho foi uma história em quadrinhos, que eu fiz quando eu era pequenininha, quando eu desenhava bem e tal. E, enfim, então, assim, eu vou explicar um pouco no próximo vídeo já como é que funciona a dinâmica do livro, porque no começo não é que ele é confuso, mas eu gosto muito daquele tipo assim de coisa assim, o leitor vai descobrindo as coisas junto com os personagens, assim. Então, bom, isso eu vou explicar no próximo livro. Então, assim, seja bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui. Não repara se eu gaguejar, se me fugir alguma coisa, assim, algum pensamento, porque assim vai dar 2 horas da manhã agora. Eu só consegui gravar agora. Eu espero que você goste. O livro não é que aquela coisa assim, eu não vou mudar o livro, porque o livro já está pronto. Ele é o primeiro de uma saga. Se eu não me engano, são 6 livros. Os 5 primeiros já estão prontos, eles já são registrados, né? Então não tenho que mudar. O último livro, falta alguns capítulos, mas assim, a maioria está tudo escrito. Mas eu parei porque na época que eu estava escrevendo ele, eu fiquei grávida e logo em seguida, né? Bebê, aquela coisa. Então, 100% do tempo cuidando do filho. E aí eu não pude sentar, porque é uma coisa que leva tempo para fazer, né? A gente se dedica, a gente tem que... Os outros livros, a partir do segundo livro, foi até um pouquinho mais tranquilo. Do terceiro, vamos lá, do terceiro, porque tem uma coisa sobre, né, o segundo. Então, assim, o primeiro livro, a primeira versão dele, ele era muito grande, ele era enorme. E, enfim, eu conheci um autor, né? Isso foi na época, já faz muito tempo, eu morava em Santos. E ele falou assim: o livro tá aparecendo. Eu contei assim um pouco o enredo dele. E ele falou assim: ele é muito grande, né? Então, assim, eu falei: nossa, eu não sou um Tolkien, né? Pra ter um tijolo. Claro que tem gente que ama, né? Tijolão. Mas pro primeiro livro ia ficar muito cansativo. Então, eu dividi o primeiro livro. E acabou dando, né? Seriam 5, aí acabou surgindo um ali no meio, entre 1 e o 2, aí, né? A gente mudou toda. Não mudou a cronologia, mas eu dividi, não na metade, eu dividi, seria de 3, se fosse dividir em 3 partes, seria depois das 2 primeiras, enfim. Então, aí acabou surgindo esse segundo livro aí no intermediário, que é um pouquinho menorzinho. Mas, é isso. No próximo eu vou falar como é que é a dinâmica do livro, para vocês entenderem. Muito obrigada por estar aqui. E vamos começar. Se você gostar, se inscreve no canal e deixa o like. Se você não quiser se inscrever também, sem problema, mas deixa o like que ajuda bastante.
Todo mundo pede, né? Mas a gente também, eu começo a pedir, então assim, seja bem-vindo. Esse é o segundo sol.